Sentar agora lá, Danilo, e nós vamos receber as perguntas. Parabéns, Danilo. Desculpe, pessoal, pelas falhas técnicas de passar os slides, também acho que isso aí atrapalha um pouco. Queria só somar uma questão que o Danilo comentou, que é quem que é o nosso concorrente no piso uretânico mal aplicado, né? Do piso uretânico, na verdade, é a cerâmica, né? Em muitos casos, é a cerâmica que vai ser. Então, a gente já escutou isso em alguns clientes que usam muito esse tipo de piso, já usaram cerâmicas, começaram a passar por uretanos, em casos mal aplicados e que tiveram, né, não esse critério todo que o Danilo apresentou, começa a apresentar falha, e aí escutamos já de alguns clientes dizendo assim, não, agora eu vou comprar uma cerâmica que vem da Holanda, custa 200 euros o metro quadrado, já mostrando que o problema não é preço, o problema é solução. Portanto, se a gente aplicar, como o próprio Danilo falou, com critério, e o cliente fala assim, não, eu quero aplicar 4 milímetros num lugar que você sabe que não é possível, né? Quero 2. De novo, a gente tem que tirar essa responsabilidade dele, porque o especialista somos nós, não é isso, Danilo? Então, nós temos que chegar para o cliente e falar assim, olha, especialista de piso somos nós, portanto, a especificação é essa. Ah, não, eu queria menos. Então, aplica a tua cerâmica de 200 euros, já que ele acha que vai resolver. Outra questão rapidão é a questão de ferramentas. Muito bem colocado pelo Danilo. A gente vem observando cada vez mais que nos Estados Unidos, por exemplo, o rolo ele não é inclinado, ele tem uma posição em pé, coisa que a gente não encontra no Brasil, é difícil mesmo. E quem não sabe aqui, né? Por que fabricam rolo que solta pelo no Brasil? É impressionante que a gente ainda fique queimando. Todo mundo pode dar risada à vontade, porque é isso mesmo, né? A gente fica queimando, passando fita crepe, fazendo o diabo lá, umas macumba para poder ter um rolo que não vai me deixar o piso todo cheio de pelo. E quando você fala em epóxi de alta performance, não tem jeito. Ele tem realmente tensão e puxa o pelo, né? Então, são as dificuldades que a gente passa aqui, por isso que o brasileiro é tão criativo. Danilo, vou pegar algumas perguntas que já vieram aqui, para você poder responder. Vamos lá, primeira pergunta aqui é, qual é a garantia do revestimento uretano? Acho que esse tema, obrigado pela oportunidade, esse tema da garantia, ele está muito em evidência, acho que principalmente pela questão da norma de desempenho, né? A gente tem uma norma de desempenho hoje das edificações, ainda não está dentro do âmbito industrial. Eu vou dizer como que nós trabalhamos o tema garantia. Garantia é a garantia da fabricação, né? A garantia de desempenho, ela pode ser, sim, atribuída, e você pode ter, por exemplo, 2 anos, 5 anos, enfim, você pode criar mecanismos para isso, mas uma coisa importante, para você ter aquela garantia, você tem que fazer um plano de manutenção, né? Eu vou falar o nosso exemplo, a gente criou vários documentos sobre o plano de manutenção. Então, qual é a frequência que você limpa, qual é a frequência que você, onde identifica uma irregularidade, você chama o fornecedor ou chama o prestador de serviço ou o fabricante do material para se fazer uma intervenção. Então, eu sei que muitas das vezes o cliente ele quer um número e várias vezes a gente perde um negócio porque o número foi mais importante do que o contexto da garantia. Então, acho que cada fabricante ou cada empresa aqui que já passou por isso, teve casos que deu 5, 6, 10, 15, isso é comum, eu vejo mercados maduros como o mercado americano, onde você consegue dar 2 mais 2, 3 mais 3, mas tudo isso tem que estar dentro de um plano de manutenção. E a grande dificuldade é porque o plano de manutenção, ele não aparece no momento da venda, porque ninguém quer falar para o cliente que ele tem que manter aquilo. O cliente ele acha que aquela coisa ele é durável eternamente, que nunca mais tem que fazer nada. E acho que essa é a grande dificuldade. Acho que da forma de como a gente faz a venda, cabe cada vez mais. Vamos pegar uma associação do carro. Você compra o carro, quando você escolhe o seu carro, você escolhe o modelo, você não olha o manual. Mas quando você compra e você recebe o carro na concessionária, o manual está lá. E faz parte do concessionário te explicar que de tempo em tempo você precisa levar para uma inspeção. Então, acho que a engenharia civil, a construção civil, ela está passando por essa mudança. Então, é possível dar garantia? Sim, é possível, mas desde que a garantia esteja clara. O que é que está se garantindo? Quais são as responsabilidades de todos os envolvidos, né? Às vezes você garante para uma utilização. Se o cliente muda a utilização da área, pode ser que o tipo de agressão interfere diretamente na garantia. Então, acho que a mensagem é essa, Alex. Quando vem uma situação de garantia, o que é que nós temos que garantir
como nós temos que garantir e como a gente se prepara do ponto de vista fabricante e executor, para a gente não dar um número e sair ganhando obras pelo número simplesmente solto, sem nenhum contexto. E tem gente que compra piso de alto valor agregado e acha que não suja, né? Então ele fala, o piso está sujando. Não, o senhor que não está limpando. Quer dizer, sujo tudo fica, até uma Ferrari se você entrar na lama, tá certo? Então, tem que saber discernir isso. Então, quem está fazendo as perguntas é o Robson Matias, é isso? Quem que é o Robson? Martins, olá, Robson, vamos lá. Quando falamos em liberação de 12 horas, você está querendo se referir também à questão química do piso? Isso é importante, isso é um ponto super importante, porque em 12 horas, 24 horas, você tem uma resistência mecânica muito boa. Geralmente o material tem um ganho de resistência muito boa. Resistência química, gente, a gente só consegue quando o material já tem toda a matriz já muito bem fechada, as reações químicas já aconteceram. Então, quando você tem agressividade química, dependendo do nível, da intensidade, da frequência, se é um respingo, não dá para liberar em menos de 3 a 7 dias. Tem muitos dos casos, não são poucos, que são 7 dias. Por isso que faz parte da especificação. Né? Às vezes o cliente ele quer liberar rápido, mas você fala qual é a forma de utilização. É um tráfego de pessoa, tráfego de empilhadeiras, ou você vai produzir? É produtivo. É produtivo? O que é que cai? Água, sangue, óleo, leite? Não, para essa condição, o período é esse, vai ser um período maior. Às vezes não é o que o cliente gostaria de ouvir, mas é o que a tecnologia, naquela condição, é possível de atender. Então, é importantíssimo isso, a questão de química também. E falando em questão de química, né, sabe que em muitas plantas de processamento de leite, né, muito comum no sistema de limpagem, do sistema dele, do CIPA lá, eles usarem solução de ácidos nítricos, né, são ultimamente oxidantes. Nessas situações, o revestimento uretano, vocês podem aplicar diretamente, ele resiste, ou tem que fazer alguma proteção suplementar, com uma pintura ou poliuretano, por exemplo? Você está falando depois do material já ter... Cada questão de manchamento de ácidos nítricos. Com relação à mancha, sim. Tá? Isso acontece. Eu tive casos de clientes que nós tivemos uma aplicação até numa condição não normal, de baixa temperatura, pela condição climática que foi no sul, e não foi possível aplicar um top coat, pela questão estética, porque o prazo era muito determinante, e o cliente não estava preocupado com a mancha, ele estava preocupado com a proteção. Então, casos como esse, às vezes você conseguir conciliar estética com proteção, eu começo a fugir um pouco, porque a pintura ela pode ser um auxílio, mas a pintura também tem uma limitação de desgaste. Ela não é um produto, vamos dizer, monocapa, como nós falamos. Você tem 2 etapas, tem 2 camadas. Então, numa situação de agressividade química, eu particularmente não recomendo, em alguns casos, o top coat. É só a matriz do material, muito bem aplicado, muito bem especificado, porque a pintura pode ser uma coisa que ela seja muito bonita na entrega, mas ela tenha uma pouca eficiência ao longo do tempo, se for da mesma tecnologia, né? Se não for buscar uma tecnologia específica, aí você pode, talvez, combinar tecnologias também. Outra pergunta é, quando você tem cerâmica caiu, né? Você vai fazer aquela renovação, né? Então, as plantas comuns, aí, muito frigorífico. Qual é a preparação de superfície mais adequada? E como é que você elimina o problema dos rejuntos, para que eles não fotografem no revestimento? Eu vou dizer para vocês que a preparação para essa situação que deveria ser feita é o jateamento com granalha. Mas a dificuldade da gente ter as ferramentas, até porque você vai ter um nível de desbaste somente superficial. Quando eu trabalho com materiais ou equipamentos muito robustos, se eu for fazer uma escarificação, se eu colocar algum equipamento muito pesado, eu vou danificar a cerâmica. Então, em alguns dos casos, por não ter o jateamento de granalha, eu vou ter que fazer um lixamento, um polimento, porque o principal é remover essa camada superficial, que é uma camada vitrificada. Essa camada ela tem que ter porosidade. Sem porosidade é impossível, né, ou quase impossível você conseguir ter um bom desempenho. No caso dos rejuntes, que é outro ponto importante, às vezes eu tenho que fazer um rejunte novo, eu posso fazer até com a mesma tecnologia, ou seja, faz parte do preparo de superfície também rejuntar. E a grande sacada da fotografia, Alex, muitas das vezes, fora essas técnicas, é você ter espessura. Porque, normalmente, um revestimento que você aplica com 3 milímetros, ele vai gerar essa fotografia. Se eu trabalhar com 5 milímetros, isso também já tende a melhorar bastante. Então, o preparo de superfície e esses cuidados onde tem cerâmica são muito mais rigorosos do que um piso de concreto, que, teoricamente, você tem uma superfície mais plana.
Sem contar ainda que eu posso ter cerâmicas que estão soltas, eu tenho que fazer ensaios para avaliar o nível de aderência, e, se for o caso, eu tenho que remover essa cerâmica, recuperar essa região e poder utilizar. É possível? É. É uma solução simples? Não. É o mesmo custo de aplicação de um revestimento numa condição normal? Também não é. Então, tudo isso tem que estar no papel. Porque, às vezes, na visão do cliente, ele está te entregando um piso semi-pronto. Você só vai vir com uma capa. E não, você tem um cuidado adicional, que você está colocando a mão em algo que você não sabe a condição que ela está lá. E o custo pode ser maior, e talvez seja maior, pelo serviço, não pelo material propriamente dito. Mas o serviço, sim, pode ser um serviço que leve mais horas para poder fazer. Mais uma pergunta. Muito comum nessas atividades de indústria alimentícia e de bebidas, sempre ter muita água no piso, né? Ou mesmo naquelas obras que as pessoas querem fazer em prazo recorde, ou seja, concreto verde, imediatamente quer colocar um revestimento uretânico. Mas vamos pegar principalmente a ideia da umidade alta no piso concreto, seja de processo, seja de um concreto verde. Qual é o critério, né, que a BASF tem nesse sentido, e se vocês usam algum primer especial para poder atender a essas situações, que tem que entregar rápido, que não adianta falar que tem que esperar secar, porque não é a realidade dos fatos. Acho que dentro das duas situações, o que eu vejo como maior ocorrência são as áreas já prontas, onde você tem uma ampliação e o processo produtivo ele acabou há 2 horas atrás. Você pega uma condição que o cara fala assim, a área está liberada. Sim, ela está liberada, mas eu não tenho a mínima condição de fazer nenhum trabalho ali. Então, analisar, primeiramente, né, qual é o nível de umidade que tem ali. Pode ser que tenha uma lâmina de água, pode ser que eu tenha uma umidade que a gente fala da superfície saturada, pode ser uma saturação seca. Nos revestimentos uretânicos, por ter uma tolerância maior à umidade, ele é menos sensível que o epóxi, mas já houve situações que, na hora que você faz a leitura, por isso que eu falo de você talvez ter uma forma de medir com aparelhos específicos, eu falo da Tramix até porque eu conheço já há bastante tempo, é o que você consegue ter a melhor garantia. Se você está superando a umidade tolerante do material, trabalhe-se com primers, trabalhe com sistemas que você consiga bloquear essa umidade para que o revestimento possa ser aplicado. Então, é possível? É possível. Mas não dá para ficar, digamos, de uma maneira chute, né? O que é seco para mim não é seco para você, o que é úmido para um não é úmido para o outro. Colocar uma lona, colocar alguma coisa assim, a gente vai ter um ensaio, talvez, muito mais qualitativo, talvez num piso de concreto verde, mas numa área produtiva, a lâmina, colocar o filme de plástico quase não é isso que eu gostaria. Então, use o equipamento correto. Pode ser que não sejam todas as áreas que tenham esse nível de umidade, é uma opção. A gente sabe que é quase que proibido, se não é 100% proibido, usar maçarico, usar coisas que você faça aquecer, principalmente se é um ambiente já em produção. A gente sabe das dificuldades que tem, então, às vezes, a gente acaba não tendo realmente como melhorar esse efeito. Mas aplicar em cima de água, aplicar em cima de gordura, aplicar em condições nesse tipo, a chance de um insucesso é muito grande. E eu acho que aí, gente, é o papel do prestador de serviço da fábrica. É saber falar não. E eu acho que aí é o grande desafio para a gente. Porque você já mobilizou, você disse que vai terminar a obra em 3 dias, se você diz um não, ninguém te paga a hora parada. Eu acho que aí é o grande erro. Eu trabalhei durante um bom tempo como prestador de serviço, e eu colocava nas minhas propostas, por exemplo, hora parada, hora improdutiva, que não foi causada por mim, foi causada pelo cliente. O cliente manda você mobilizar, você chega lá às 8 da manhã, faz a integração, tudo entra meio-dia, sendo que o cara vai te liberar o serviço meia-noite. Quem te paga essas horas paradas? Então, a gente tem que criar mecanismos no momento da negociação para aquilo que não é de sua competência. Você tem custo por aquilo, você tem casa, você tem combustível, você tem refeição, e muitas das vezes isso fica para o final da obra para se negociar, e quem de vocês aqui consegue negociar algum aditivo? Quem de vocês consegue negociar alguma coisa a mais? Não acontece, morreu. Então, acho que é um processo que tem que se melhorar para, no final da história, a gente conseguir um sucesso melhor, mas é possível aplicar com essas observações. Primer? Primer. Para utilização com lábios poliméricos, qual é a resistência à compressão ao produto autonivelante e a argamassa possuem? A pergunta é essa, um pouco meio bagunçada. A resistência à compressão, vamos pegar em termos de 7 dias, que seria... E sobre também perguntar sobre tá. A gente tem em torno de 60
de compressão, 60 MPa, 70 MPa, mas o ideal é que, independente do material que eu estou usando para reforçar a borda, ele precisa ter uma resistência superior ao concreto. Porque se o concreto tem, por exemplo, 30 ou 35, e eu trabalhar com material polimérico, seja qual for a matriz, de igual ou menor resistência, como é uma área mais, vamos dizer, que tem a maior agressividade, isso vai acabar danificando. Então, o revestimento uretânico, seja o autonivelante ou argamassa, tem resistência acima de 60. Isso é importante. Falando sobre selante, um cuidado muito importante também, que eu falei na apresentação, é a dureza do selante. Se é um selante de baixo módulo, se é um selante de alto módulo, porque existe um fator de deformação, uma capacidade de movimentação. Eu posso usar, por exemplo, um selante epóxi semirrígido, uma selante de poliureia com 80 de dureza chorar, mas ele tem uma ineficiência em termos de movimentação. É uma junta que tem uma movimentação acima de 20%, 25%, onde o selante vai tolerar no máximo de 5% a 8%. Então, o que adianta usar um baita do material se ele não tem a mesma capacidade? Então, a combinação entre a dureza do material, a capacidade de movimentação. Não é, às vezes, dispensado o uso de um primer, você aplicar, nós estamos com um projeto agora, só como exemplo, onde a condição, eu tenho que aplicar um primer na junta para poder ter uma melhor eficiência do selante. Quanto que custa o primer? Talvez vai custar 1% a mais, mas no final da história, qual é a eficiência que ele vai ter no sistema? 100%. Então, às vezes é isso, gente. Não está previsto o primer, a gente usa o primer. Não está previsto, por exemplo, o material X, a gente vai. Por isso que existem famílias de selantes disponíveis no mercado. E cada uma tem uma aplicação mais indicada. Agora, uma pergunta aqui. Quais os cuidados da BASF em relação à escolha dos aplicadores? Esse é um ponto interessante. Eu estou há 2 anos e meio na companhia e o que a gente vem trabalhando, até para compartilhar um pouco com vocês, eu acho que não basta apenas conhecê-los, não basta apenas você treiná-los, não basta apenas você credenciar. Acho que você tem que ter um mecanismo de avaliação contínua. A gente trabalha com um projeto chamado Ranking. Esse projeto Ranking ele está basicamente em 4 tripés. Você tem a saúde financeira da empresa, o foco do negócio, quantos funcionários ela tem capacitado, quantos funcionários ela tem como líder. E cada uma tem um peso. Então, isso faz com que as empresas sejam periodicamente avaliadas e as que têm a melhor pontuação, não às vezes as que são as maiores, mas as que têm a melhor pontuação, têm algumas vantagens aí no processo de indicação de obra, de treinamento. Isso não isenta de ter problemas. Isso eu quero deixar claro para vocês. Mas é uma forma que você sabe aonde pode acontecer o maior problema. Seja porque ele tem pouca gente treinada, seja porque ele tem poucas pessoas, seja porque o foco dele não é piso, impermeabilização, é reparo. Então, a gente tem uma forma de analisar de uma maneira um pouco maior o cliente, porque a gente tende muito a olhar quem é o melhor. Tá, mas às vezes o melhor, mas o cara não sabe se portar na frente do cliente, o cara não tem uma roupa adequada, o cara não respeita as regras, não tem funcionário registrado. Quantas e quantas empresas eu pego que não tem uma pessoa líder na função de líder? Ela não tem, ela exerce a liderança, mas ela não é contratada como líder, ela é contratada num salário menor. E, às vezes, o cara está insatisfeito por causa disso. Ele exerce uma função de alta responsabilidade, mas não é remunerado por aquilo. Então, a gente analisa como se fosse um ranking. Eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi na minha história e tive a oportunidade de conhecer um pouco na Espanha, quando eu fiquei um período por lá, de um clube que a BASF tem, chama Clube DIR, é um clube de aplicadores que tem há 35 anos. E é um dos grupos que eu mais adquiri respeito pelo trabalho que eles fazem no mercado europeu. E é muito bacana. Se a gente conseguir criar projetos assim no Brasil, acho que todos nós vamos sair ganhando. O mercado todo. Traga para a NAPRE. Traga para a NAPRE, Danilo, por isso que você está lá. Existe área mínima para você fazer sucos? Por exemplo, você vai fazer uma sala de 15 metros quadrados. Precisa fazer sucos em toda a área? Como é que é isso? Eu acho que sim, tem a sua importância também. Acho que não é só a metragem, mas a geometria da área, em especial a utilização, né? Pode ser uma área pequena, mas é uma área que eu vou armazenar tambores de produtos químicos que têm um determinado peso. Então, o suco de ancoragem, o tratamento da junta, a gente tem que levar como regra de 1 metro quadrado a 1.000 metros quadrados. Eu acho que, pensando do ponto de vista de se eu sou o cliente, eu não quero dizer que a minha área de 5 metros quadrados é menos importante do que a área produtiva. Talvez essa área de 5 metros quadrados seja a área, a prova de explosão, que é uma área mais crítica dentro do processo, mas não necessariamente ela é menor. Sala de bateria, você pega muitos clientes que têm sala de bateria. Qual o tamanho de uma sala de bateria? É pequeno, em geral, mas tem uma alta agressividade, tem uma alta responsabilidade, e eu tenho que proteger aquilo.
Então, acho que a prática e a regra ela tem que ser seguida. Acho que a gente tem que ser, cada vez mais, a gente tem que pecar pela excelência, e não pecar, às vezes, por ineficiência. Sem exceções, né? Sim, sem sim. exceções. Posso considerar um revestimento uretânico como material impermeabilizante? Como eu disse no início, acho que uma das propriedades do material é proteção. Quando a gente fala de proteger, a gente pode usar um dique de contenção, a gente pode usar uma canaleta. Então, sim, ele é um sistema de impermeabilização. Obviamente, ele não é enquadrado dentro da norma de impermeabilização, como material asfáltico, material cimentício, mas muitas das vezes no ambiente industrial, o que está se buscando é a impermeabilização. É que o cliente não usa essa palavra. A gente tende por dizer impermeabilizar contra a água. Não, impermeabilizar eu posso ser contra gases, pode ser contra produtos químicos, pode ser contra uma série de coisas, não simplesmente só a água. Mas, sim, eu também considero, em alguns casos, ele como uma impermeabilização. Inclusive, acho que esse é o critério em áreas muito molhadas com ataque químico, justamente impedir que esses produtos cheguem ao concreto, né? Sim. A questão da coesão. Como é que faz? Primeiro a gente faz o rodapé ou faz o piso? Vamos falar assim, em termos práticos, né? Eu já vi das duas formas. É uma melhor, é outra melhor, enfim, eu acho que, como eu falei, aquela reunião inicial, ela é muito importante para a gente poder definir os acessos que eu vou ter na obra, as áreas que estão liberadas. Então, eu já vi sendo feito todo o revestimento e o rodapé ser feito por último, como eu já vi também iniciar pelas áreas de detalhe, em especial quando eu tenho muita área com detalhe, eu mostrei algumas fotos ali para vocês, onde tinha mais detalhe do que piso, é mais interferência do que piso. Então, será que a gente fala assim, né? Às vezes o Deus está em todo lugar, mas o diabo está nos detalhes, né? E é por aí que a gente acaba sofrendo um pouco. Então, dependendo da quantidade de detalhes que você tem, talvez você tenha que ter uma equipe maior só para detalhes e uma equipe menor só para a parte de piso. Então, eu não vou dizer que existe uma regra ou existe a possibilidade das duas, mas que elas têm que ser tratadas de maneira distintas, elas têm que ser tratadas. É possível aplicar um revestimento 100% uretano antiestático? Existem revestimentos uretânicos antistáticos. Tá. São formulações diferentes, né? No nosso caso, são 4 componentes, então você precisa ter a condutividade, porque, em geral, os revestimentos são revestimentos isolantes, então você tem que ter na sua matriz, sejam fibras de carbono, você tem alguma outra condição de transmitir essa carga estática. E o primer também, né? Você tem que ter um primer condutivo para isso. Você tem as fitas condutivas para isso. Existe um cálculo da área de influência, né? Você tem uma área de atuação de acordo com o ponto de aterramento. Então, é possível, existe. Nós temos casos no Brasil, não só dessa tecnologia, de outras também, como o epóxi também, mas é uma condição específica, mas que é viável. Bom, pessoal, até para a gente cumprir o nosso cronograma aqui, de questão de horário, vou fazer a última pergunta. E aí, em seguida, nós vamos ter o espaço aqui, um coffee break lá fora, o espaço de exposições. E aí, quem tiver mais dúvidas também, né? Tem toda uma equipe da BASF, tem o Danilo aqui, que vai continuar respondendo perguntas aí tranquilamente, tá certo? Perfeito. Então, vamos para a última aqui. Gostaria que você comentasse sobre as emendas em pisos uretânicos. Como posso fazer as emendas e quais os cuidados? A emenda, se eu entendo, é aquela quando você tem uma interrupção e uma continuidade. Talvez seja isso que vocês estão observando. Eu mostrei numa ilustração que quando você vai ter uma interrupção, você precisa fazer aquele sulco e garantir que aquele material está bem ancorado para ter a continuidade. O ideal, né, se você puder parar numa junta, porque depois você tem o respeito da questão da visualização. Se você para no meio e logo 2 metros depois você tem uma junta, você tem uma marca. Isso vai mostrar. O revestimento ele vai identificar isso. Então, às vezes, é um pouco desse cuidado que você tem que ter e um pouco dessa percepção se faz sentido eu ficar tendo várias interrupções, várias marcas que aparentemente parece que são juntas, mas não são juntas. Então, interromper, pegar os panos, né, e definir se são 4 ou 5 metros e tentar fazer com que você pare justamente naquele ponto, porque vai ser tratado. Eu vejo, muitas vezes, não se fazer na correta interrupção do sistema. Você para, porque a hora acabou, o dia acabou, o revestimento está com 4 milímetros, ele morre a 2. E no dia seguinte você continua como se fosse montar um sobre o outro. Essa não é uma prática recomendada. Você pode ter um problema ali. É um problema, talvez, inicial? Não. Talvez você tenha um problema na operação. Você tem um problema depois, conforme o uso. E aí, para fazer uma intervenção, é um reparo. E ninguém quer fazer reparo, né? O cliente que compra um revestimento, que compra um piso, ele não quer reparo, principalmente num piso com poucos dias ou poucos meses de utilização. Talvez por uma falha no meu processo executivo.
Bom, Danilo, queria uma salva de palmas para o Danilo. Muito obrigado, parabéns pela palestra, porque realmente tirou um monte de dúvidas e esse é o nosso objetivo. Então, agora, pessoal, vamos ter o espaço lá fora, quem tiver mais dúvidas com o Danilo, e até a próxima palestra, às 11 horas. Obrigado, pessoal.